Olá, bem-vindos ao Atel Caroço. Eu sou a Kerla Alencar, vocês estão no canal Lugar Artivistas e hoje a gente vai falar sobre uma coisa ótima, que é cerveja. Já já, depois da vinheta. Oi, gente, bem-vindos novamente a mais uma edição do programa Atel Caroço. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu gosto muito em Fortaleza, que eu conheci logo no início da pandemia. Acho que a gente ainda não se encontrou pessoalmente, é a Carol Ziles. Bem-vinda, Carol. Olá! Tudo bom, Kerla? Tudo bom, Carol? Bem-vinda. Eu estava aqui dizendo que a gente se conheceu na pandemia, mas ainda não tivemos o nosso encontro presencial, né? Pois é muito bom te ver, mas até hoje a gente, na verdade, nunca se viu que não fosse na tela, né? Mas isso vai já se resolver, porque eu tô doida para ir lá na Capitosa. Por Gente, favor. o que é a Capitosa? Carol, te chamei aqui para a gente conversar sobre a relação entre cerveja e cultura alimentar, porque afinal cerveja também é cultura, e esse programa trata de cultura alimentar. Mas a gente também vai falar de cerveja de mulheres, como é que as mulheres começaram essa parada, como é que elas estão hoje. Vamos falar de mercado, vamos falar da Capitosa, que é a sua cervejaria. Enfim, olha aí, tu pensa que eu não tenho? Tu já conversou comigo na internet, tu sabe como eu sou, né? Exatamente. Estamos bem acompanhadas aqui de uma cervejinha boa. Já andei tomando a Capitosa lá no Hi-Fi. Legal, legal. Já adorei. Gente, a Carol, ela é fundadora da Capitosa, ela é sócia fundadora da Capitosa, e ela também é fundadora da Confradelas, que é uma confraria de mulheres que gostam, apreciam, estudam cerveja, que eu tive o prazer, inclusive, de participar de um evento delas. A Carol também é gestora de projetos, é professora e é sommelier de cervejas. Faltou dizer alguma coisa, né, Carol, certamente? Mulher, a gente é tanta coisa, né? Todas nós somos tantas coisas. Eu acho que está uma boa definição, digamos assim. Carol, como é que tá? Fala pra gente aí da tua cervejaria. Então, eu tô agora a gente abriu em maio a Cervejaria Capitosa, na Lagoa Redonda, aqui em Fortaleza. É uma cervejaria artesanal, a gente produz as cervejas aqui mesmo. Ela não é uma marca que veio de outro lugar, é uma marca que nasceu aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Vocês podem ver pelo meu sotaque que eu não sou daqui, mas eu moro aqui desde 2013 e o meu marido é cearense e ele é cervejeiro. Eu sou sommelier de cervejas. A gente teve um bar aqui em Fortaleza, o Bru Cerveja e Café, durante 2 anos, que nos levou a querer abrir. Na verdade, a gente já queria antes, mas o Bru foi uma boa experiência para depois a gente abrir a Capitosa. A Capitosa, então, ela é uma fábrica de cerveja que tem um bar da fábrica aqui. Então, quem quiser conhecer o nosso espaço e ter a experiência capitosa mesmo, de vir aqui, esse espaço que eu estou aqui é a Capitosa, eu estou nos fundos da Capitosa, a gente está vendo ali atrás a estação de tratamento de efluentes. E é isso, a gente está agora com uma produção, é uma empresa é uma cervejaria artesanal, mas apesar de ser artesanal, ela tem um porte já legal, a gente faz 30 mil litros de cerveja por mês, e ela é pautada na ideia, em 3 pilares muito importantes para a gente, que eu acho que é o que norteia tudo. É fazer uma cerveja e ser uma empresa acolhedora. Então, é a ideia de que ninguém precisa ser sommelier de cerveja para gostar de cerveja artesanal. Ela é acolhedora também, porque a gente tem cervejas acessíveis financeiramente, era uma coisa que sempre nos incomodou. Por que cerveja boa tem que ser tão cara e não precisa necessariamente? Então, a gente tem estilos que são fáceis de beber, por um preço camarada. A gente também tem um outro pilar, que é o da consistência. Então, somos consistentes, queremos ter qualidade, em primeiro lugar. Então, fizemos uma fábrica que tem um laboratório de controle de qualidade, como poucas no Brasil têm. Nossos equipamentos são de ponta. A gente tem toda uma preocupação com a qualidade dos insumos, com a qualidade dos processos. E o terceiro pilar é ser obstinado.
que é de onde vem o nome Capitosa, né? Capitosa significa cabeça grande, capta vem de cabeça, então é cabeça grande e também é cabeça grande no sentido de teimoso, obstinado, aquele que não desiste. E também tem no dicionário a definição de ser uma bebida que sobe a cabeça, inebriante. Então é isso, a gente abriu a Capitosa, a gente construiu aqui do zero, na Lagoa Redonda, com essa ideia de trazer cervejas artesanais de excelente qualidade, para todos os gostos e bolsos, né, dentro das possibilidades, e trazendo uma história bem autêntica mesmo. Carol, só antes da gente começar assim, a falar de cerveja em si, como está sendo a experiência de abrir um empreendimento desse porte? Não é pequeno, né? Não. Em plena pandemia. Pois é, foi um baque, né? A gente começou a obra em julho de... Desculpa, se vocês ouvirem uns barulhos esquisitos, é da fábrica, não tenho muito o que fazer. Mas se incomodar demais, vocês me falam. A gente começou a obra em julho de 2019. Então, a gente pegou... A pandemia veio em março do ano seguinte, pegando a gente, sim, no meio da obra. E a gente precisou realmente parar e repensar toda a nossa estratégia. Porque, por ser uma fábrica, a nossa ideia é vender chopp para outros bares, para restaurantes. E estava tudo fechado, né? Fechou tudo. Mas a gente resolveu mudar um pouco a concepção comercial e investir, continuar investindo na ideia e estamos aí. Como todo mundo, se adaptando, aprendendo a lidar com a pandemia. Quantos meses? Quantos meses? A gente abriu em maio. A gente abriu... A primeira ação de venda foi em maio, o bar mesmo aqui abriu em junho, final de junho, mais ou menos. É novinho, a gente é bem novinho. E está rolando as experiências, né? Aos poucos a gente está... O bar, na verdade, ele é muito mais uma vitrine da fábrica do que, de fato, um ponto de venda importante. A gente é uma fábrica, então a nossa ideia é expandir, né? A gente quer estar nos supermercados, a gente quer estar em outros bares, outros restaurantes. O bar é mais uma experiência. Então, a gente está agora nesse esforço comercial. A gente deve entrar daqui a pouco vai aparecer Capitosa no Mercadinho São Luís, no Super Lagoa. Já estamos em mais de 20 pontos de venda na cidade, bares, hamburguerias, restaurantes. A ideia é ampliar. Nós estamos na Feira UE, que é uma feira de economia criativa. E a gente vai ser vai estar no bar da Casa Cor, Ceará, agora a partir de 26 de outubro. E a ideia é essa, a gente quer expandir, mas nunca sair do Ceará. Eu quero que o pessoal lá do Sul e do Sudeste venha beber Capitosa aqui, não vou levar para eles, não. Eu quero que eles conheçam a nossa marca, mas eles que venham para cá beber na fonte. Carol, isso me traz a uma questão que eu... Quando pensei no programa sobre cerveja, pensei logo em vocês por conta dessa cearensidade, vou chamar assim, né? E assim, se a gente pesquisa a história da cerveja, né? Normalmente a história da cerveja é contada como uma história mundial. Assim, mundial é talvez exagero, mas muito europeia, né? De fronteiras muito distantes do Brasil. E você acabou de dizer, né? Eu quero estar aqui, eu quero que a galera venha de lá para cá tomar. O nome é Capitosa. Eu fico pensando, por que não é capitoso? Será que posso fazer, doidice da minha cabeça, fazer uma relação entre o nome Capitosa, que remete à mulher, você ser uma mulher que é a sócia fundadora da cervejaria, e como é que a gente pode relacionar isso com cultura alimentar, já que vocês querem estar no Ceará, né? E se orgulham de ser uma cervejaria cearense? Vamos lá, tem várias perguntas aí numa só, né? Acho que primeiro a gente falar da questão feminina, que eu acho bastante importante. Não só eu estou à frente da Capitosa, claro, junto com o Fernando, que é o meu marido, ele é na área da produção e eu cuido da área administrativa e sommelieria, bar, todo o resto. Mas mesmo o Fernando, o braço direito dele aqui é a Vanessa. A gente tem uma mestre cervejeira mulher que está cada vez mais assumindo a função, mas cada vez mais está tendo autonomia. Dentro da produção, são 5 funcionários. É o Fernando, o Jimmy, que é um africano, que está trabalhando com a gente aqui, e a gente tem, que ele é auxiliar de produção, e a gente tem 3 mulheres.
A Vanessa, que é mestre cervejeira, a Raíssa e a Marcinha, que estão no laboratório de controle de qualidade. A responsável técnica por toda a fábrica é a Marcinha, que é uma mulher. Aqui na área da administração e vendas, a gente também é maioria mulher. E não só, a gente tem muita diversidade aqui, a gente consegue, a gente tem etnias, até gente de países diferentes, a gente tem gente de todos os tipos, porque a gente acredita que cerveja é cultura, e a gente acredita que gestão tem que ser uma coisa participativa e compartilhada. Se você junta um monte de gente que pensa igual, as soluções vão ser sempre muito fracas, muito pouco ricas, né? E a gente gosta muito de conversar e de entender, de botar um grupo de pessoas que pensem, que tenham backgrounds, histórias de vida diferentes, que vão olhar para as coisas de maneiras diversas e vão nos fazer ampliar. Então, a nossa busca, por isso, é grande. A gente dá muita ênfase à questão de ser do Ceará, de ser cearense, e ser da Lagoa Redonda. A gente dá prioridade para contratar gente do bairro, a gente tem um relacionamento muito bacana com o bairro, a gente veio para somar, a gente veio para ajudar o bairro a crescer, nosso parquinho, a criançada às vezes vem brincar, portas abertas nesse sentido, assim, é muito legal. E esse orgulho mesmo de ser cearense é importante para a gente. Você sabe que tem um ditado, acho que é alemão, que fala: a melhor cerveja que você pode beber é aquela que você bebe vendo a chaminé da fábrica. Cerveja para ser um produto fresco, cerveja para ser um produto de encontros, um produto, sabe, essa ideia de que a cerveja não é um commodity, não é uma coisa que você vai e compra de rodo para ficar bêbado. Não, a gente entende cerveja, a nossa visão de cerveja é que cerveja é cultura, cerveja é encontro, cerveja é experiência, cerveja é gastronomia, cerveja é um mundo, né, de sensações, de experiências, de coisas. Então a gente enxerga para isso, para a cerveja desta forma. E óbvio que isso tem que reverberar em todo o resto que a gente faz. A cerveja em si, daí voltando para outra pergunta que você falou, de ser uma coisa muito europeia, a gente tem que entender uma coisa: os insumos de cerveja não são naturais do Brasil. Então, a cerveja não tem como ser um produto originário brasileiro. Aqui a nossa base não é a cevada, a nossa base de carboidrato historicamente é a mandioca, né? Na América Central também o milho. A gente não tem essa cultura da cevada. O lúpulo, que é o que dá amargor para a cerveja, e ele dá outras características importantes de aroma para a cerveja, ele não cresce no clima do Brasil. Então, a gente importou essa cultura cervejeira. Não dá para dizer que... Agora, o que a gente faz é essa transformação. A gente pega uma cultura que é de fora, que é de outro canto, e a gente adapta, transforma. Hoje existe, inclusive, um estilo brasileiro reconhecido mundialmente, que é a Catarina Sour, que foi criado em Santa Catarina, que justamente privilegia o uso de frutas brasileiras, né, na cerveja. Então, é um pouco isso, é trazer uma coisa que é de fora, é milenar, mas é de fora, e a gente adapta e cria essa história. Cerveja, ao longo da história inteira, cerveja é alimento, cerveja, ela é ritual, ela é muito associada. As mulheres que faziam cerveja durante muito tempo, né? A gente tem registros, na verdade, de que cerveja é produzida há mais de 6.000 anos. E sempre, até que ela virou um produto industrial e econômico, ela era um produto feminino, de produção feminina. Exato. Isso é muito bacana resgatar a história também. Inclusive, assim, para quem tiver interesse, eu li essa semana, comecei a ler, ainda estou concluindo, um trabalho, um artigo científico, na verdade, chamado Cerveja e Sociedade. Eu vou até colocar o link aqui para ver se a Roberta consegue passar para vocês. E aí, nesse artigo, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, que ele estava à minha mão há pouco tempo. Nesse artigo, o autor, que chama Yuri Araújo, ele faz um resgate assim da história da cerveja, né? E ele se detém um bom tempo assim na função das mulheres, né? E aí eu fiquei encantada com aquilo, porque ele traz à tona, quebrando o mito, né, de que cerveja foi algo criado por homens e que tem que ser feito por homens, né? Não. Como as mulheres historicamente sempre ficaram a cargo
das tarefas domésticas, não só domésticas, né? Porque a gente já sabe também que as mulheres também iam para a rua, vou usar a rua no sentido amplo, caçar também. Mas, historicamente, as tarefas domésticas ficam com as mulheres, incluindo a alimentação e a bebida também, né? Porque a cerveja também é alimento. Então, eram as mulheres que produziam suas cervejas, ele traz tudo isso. Ele fala das tavernas na Idade Média. Eu ia falar, as donas das tavernas eram mulheres. E elas faziam as suas próprias cervejas, né? E aí, uma coisa, isso foi me levando a pensar que a gente também, de repente, pode dizer que cerveja é comida de afeto, é bebida de afeto. Se a gente pensar que, originalmente, pelo menos, a história da nossa relação com a cerveja é uma história ali minimalista, digamos, nas relações, né? Muito próxima. Você está vendo a chaminé, né? De onde a cerveja está sendo produzida. Mas a gente fala muito que cerveja é o pão líquido. E a gente sabe o significado do pão na história alimentar, né? O pão, ele é a base de tudo, é a base alimentar, ele é carinho. Praticamente, né? Em todas as culturas, né? Exato. Assim como a cerveja. Aí eu queria te perguntar, como é que a gente pode trazer a cultura alimentar, já que ele é um produto que a gente não pode dizer que é brasileiro, né? A gente incorporou essa cultura, vamos chamar de cultura cervejeira. A gente incorporou isso, que é muito legal. Porque a cultura alimentar, ela é assim como cultura de um modo geral, né? Ela não é uma coisa estanque, paralisada, ela se transforma. Como é que a gente relaciona de um jeito mais íntimo, então, cerveja com a cultura alimentar local? E também queria que tu me falasse o que você pensa. Assim, eu tenho visto, de maneira meio distraída, porque eu gosto mesmo mais de cerveja artesanal. Mas aí eu tenho visto umas iniciativas, né, dessas multinacionais, cerveja de mandioca, cerveja daquilo, não sei o que e tal. Faz sentido isso para ti? Enfim, mas primeiro falar aí como é que a Capitosa traz a cultura alimentar do Ceará para dentro da fábrica. Então, a gente acredita, como eu falei, né, para a gente cerveja, a gente sempre fala, a gente não vende cerveja, a gente vende uma experiência. Isso não é fala de marketing, isso é realmente uma força importante para a gente aqui. Porque cerveja tem milhares por aí, né? Mas a nossa cerveja, ela tem história, ela tem cultura envolvida. A gente traz isso nos músicos que tocam aqui no bar, em toda a nossa... tudo que foi feito aqui, arquitetos, rótulos, serem agências e lugares daqui do Ceará, de Fortaleza, acho que tudo isso... A nossa marca, ela tem uma referência muito forte, não sei se vai dar para ver direito, mas é uma brincadeira aí com uma lembrança da Chilo. É uma mão. É que não dá para ver muito bem o traço, a né? Referência à xilogravura. Lembra uma xilogravura, é uma maneira de trazer a cultura do Ceará. É isso. Hoje a gente aqui na Capitosa não usa fruta. Nesse momento, em nenhuma cerveja, por enquanto, a gente usa alguma fruta, alguma coisa brasileira. É uma coisa que precisa de pesquisa, que precisa de desenvolvimento. As grandes indústrias hoje em dia estão com essa história da mandioca e tal, porque elas estão correndo atrás do prejuízo, que não é só a cerveja artesanal. Na verdade, a cerveja artesanal, ela nasce nos anos 80, junto com todo um movimento de repensar o que a gente consome, né? De você entender que a carne não nasce na bandeja de isopor do supermercado, da gente entender que um tomate que você joga no lixo porque ficou podre, na verdade, ele teve um caminho enorme para chegar na sua casa, e a gente começar a buscar por qualidade, por insumos de qualidade. Então, teve um movimento slow food, a gente faz um paralelo que tem um movimento chamado Slow Brew também, que tem a ver com essas cervejas artesanais. Eu acho que é todo um repensar da cultura alimentar, numa busca de qualidade. A gente teve aí algumas décadas, né, anos 70, 60, 70, valorizando muito a praticidade e as coisas ultra industrializadas. Era uma época que as mulheres estavam indo para o mercado de trabalho e precisava, e não sobrou ninguém para fazer a comida do dia a dia. Então veio micro-ondas, veio máquina de lavar louça, veio comida em pacote, e você tem toda uma geração que se distanciou da origem do produto, alimento, né? Eu fico, às vezes, embasbacada, conversando com crianças que elas não têm
ideia de onde as coisas vêm, elas não têm ideia de que as coisas são plantadas. É muito louco isso. O supermercado virou referência, né? Exato, tudo no pacote. Tudo empacotado, tudo no plástico, tudo com aquele mesmo gosto pasteurizado, né? E eu acho que está havendo, né? E eu digo que não é moda, porque isso já está vindo de algumas décadas, esse repensar, e não é só aqui, acho que existe esse movimento no mundo todo, até por conta dos desastres que estão acontecendo e estão para acontecer, de mudança climática e tudo mais, é a gente repensar a nossa relação com a natureza, com o consumo. E a cerveja artesanal, ela é muito inserida nesse pensamento, nesse pensar, que é, vamos valorizar o que é local. Tudo bem, a cerveja pode não ser um produto de origem brasileira, mas eu preciso importar alguns dos insumos, mas vamos valorizar um produto que é pensado em qualidade, que é feito com cuidado, que é feito por profissionais, que não é feito por uma equipe de marketing ou por uma equipe financeira que só quer vender. É um outro olhar para o produto. Eu até falo, existem algumas definições, tem gente que faz algumas diferenças, né? Existe a cerveja comercial e artesanal. A artesanal também é comercial. Eu vendo a minha cerveja, não vendo? Então, eu acho que essa dicotomia não é falsa. Ou a cerveja industrializada e a não industrializada. Eu sou super a favor de a gente entender que artesanal também pode ser industrializado. Aliás, toda cervejaria é industrial. É impossível você ter uma cervejaria sem alguns... Quer dizer, você pode fazer cerveja em casa, mas para você comercializar, você precisa ter uma pequena indústria. Tem uma infra, né? Tem infra. E a infra não é do mal, não é ruim. Pelo contrário, ela garante qualidade, ela facilita os processos. Então, também, essa coisa, então é cerveja industrializada versus artesanal. Não, artesanal também é industrializado. Mas, no final, então, o que é artesanal? Para mim, artesanal é a intencionalidade. Quem é que está fazendo o produto e para que ele está fazendo este produto. Hoje eu gosto até mais do termo que a gente tem usado de cervejarias independentes e cervejarias multinacionais ou cervejarias... Porque é isso, a gente, que é uma cervejaria artesanal, ela não tem nenhum outro interesse, né? Não tem ali várias stakeholders e acionistas e tudo mais que vão determinar o sentido do produto. Quem determina o sentido do produto aqui e nas cervejarias artesanais em geral é o cervejeiro, é a equipe que pensa o produto, sabe? Outra intencionalidade. Eu acho que é isso que diferencia. Não é o fato de ser industrializado, não é o fato de ser não ser comercial, porque é o fato de... É a ideia ampliada do feito à mão. Na verdade, não é o que é feito, não necessariamente é feito à mão. Ele é artesanal porque ele tem um pensamento artesanal, né? Porque ele tem uma intencionalidade focada na qualidade do produto, no sensorial, nos sabores, nas experiências, né? A gente, quando vai elaborar uma receita aqui na Captosa, a primeira coisa que a gente pensa é qual é a sensação que a gente quer dar para quem vai beber essa cerveja. Quais são as experiências sensoriais que ela vai ter? Ela vai sentir o amargor, esse amargor vai ter equilíbrio com alguma coisa, quando isso vier para a boca dela, ela vai ter uma cerveja que vai ter qual densidade. Então, a gente está sempre pensando na experiência, mais do que no lucro ou nessas outras coisas. E as escolhas que a gente vai fazer vão sempre privilegiar o produto final. Eu, Carol, entendo que cerveja artesanal é isso, é essa. Quem faz, o que faz e para que faz. Mais do que outras definições que tem aí. Concordo contigo. Agora você falou desse movimento de cervejaria artesanal da década de 80 para cá, foi isso que você citou? Sim. Né? E aí eu achei, pesquisando, uma foto. Na verdade, eu estava lendo um pouquinho sobre o primeiro anúncio de cervejaria no Brasil. Acho que até eu mandei essa foto para a Roberta. É um anúncio de 1836. Sim. É um anúncio de uma cervejaria artesanal, né? Aí eu fiquei pensando, onde é que a coisa se perdeu nesse né, de lá para cá? É com a industrialização demasiada, digamos? Dá para ver, Carol? Deu para ver. Agora sumiu, mas deu para ver. A primeira cervejaria que se tem notícia aqui foi uma cervejaria holandesa que foi fundada em Recife, La Fontaine, chamava, e ela
ela veio com os holandeses quando eles tomaram essa região do Nordeste. E eles fundaram essa cervejaria artesanal. Qual é a dificuldade? A gente não tem insumos no Brasil, então eles tinham que trazer da Europa. O malte de cevada, eles tinham que trazer da Europa o lúpulo. Então, é um empreendimento complexo, entendeu? Quando os holandeses saíram, essa cervejaria fechou. Depois, no século XIX, você passa a ter a imigração alemã muito forte no Rio Grande do Sul, no sul, né, na verdade, no sul do país. E com os alemães eles bebem cerveja como alimento, de verdade, assim. Na Alemanha, eu sou descendente de alemães, o meu avô me dava cerveja desde que eu sou pequena, sabe? É normal, isso não é, vai ficar bêbado. Não, é outra mentalidade, é outro jeito de olhar para o produto. E com a imigração alemã, você tem várias pequenas microcervejarias, muito familiares, de fato artesanais, porque não era indústria nem nada, que a galera fazia em casa e vendia para os vizinhos, vendia ali na comunidade, né, na colônia. Mas não é uma coisa que dava muito certo. A gente teve essa coisa do modelo americano das grandes indústrias, né? Então, quando a grande indústria toma no início, final do século passado, início do século retrasado, início do século XX, você tem aí, começa a ter grandes indústrias tomando o mercado, porque eles tinham preço, eles tinham controle de qualidade. A gente fala, essa cerveja é ruim. Ela não é ruim, ela é muito boa para a intenção dela. Você pega qualquer cerveja de supermercado, ela tem muita qualidade. Quando eu digo qualidade de processos. As melhores cabeças estão na Ambev. Gente, claro, entendeu? A questão, de novo, é quem faz, o que faz e para que faz. A intenção deles ali não é sabor, não é experiência. A intenção deles é fazer um produto mais neutro possível para agradar o maior número de pessoas e para as pessoas se refrescarem, ponto. Então, é outra intencionalidade. E as grandes indústrias dominaram o mercado. E como a gente não tem tradição cervejeira, essas coisas pequenas, essas produções pequenas foram ficando só nas suas bolhas. Não teve força comercial. Nos Estados Unidos, daí a gente começa o movimento nos anos 80 da cerveja artesanal, muito copiando os Estados Unidos, que tiveram o movimento craft beer. Nos Estados Unidos, antes da lei seca, existiam mais de 4 mil microcervejarias, existiam muitas microcervejarias. Com a lei seca, elas quebraram todas. As grandes cervejarias passaram a vender refrigerante, elas tinham estofo para sobreviver à lei seca. Quando volta a lei seca, as pequenas não voltaram, porque elas já tinham quebrado. E daí as grandes nadaram de braçada. Só final dos anos 70, que viajando para a Europa em busca da história da cerveja, uma galerinha ali começa a trazer a cultura cervejeira de volta para os Estados Unidos, e começa esse movimento que eles chamam de Revolução Craft Beer, que é esse movimento de resgatar estilos de cerveja da história, da tradição europeia, e fazer nos Estados Unidos. Só que lá eles têm um grande diferencial. Lá eles têm lúpulo. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos consegue ter naturalmente todos os insumos que a cerveja precisa. Até por conta disso, a coisa bombou lá. E mais, o lúpulo é uma planta trepadeira que ela tem terroir, dependendo de onde ela nasce e cresce, do clima, do solo, chuva, ela vai ter características diferentes. E com quando os Estados Unidos, nos anos 80, começa a produzir cervejas com lúpulos americanos, todo um novo universo de sentidos, de aromas e de sabores passa a ser conhecido pelo mundo, porque isso não existia antes. Esses lúpulos americanos não eram utilizados. Então, isso deu muita força, tanto que hoje os Estados Unidos são considerados uma escola cervejeira. Apesar deles não terem uma grande tradição, eles têm características muito próprias. E daí, no Brasil, isso veio depois dos Estados Unidos, meio que uma cópia. Você vai para a Bélgica, Alemanha... Eu vou deixar você concluir, claro, mas assim, eu só queria saber, no Brasil, você acha, já que a gente não tem a cultura cervejeira, você tá me esclarecendo, né? A gente resgata isso a partir do exemplo americano, né? Norte-americano.
Mas tu atribuiria a vontade de fazer cerveja artesanal, seja ela em casa, ou seja, até o de consumir de pequenas cervejarias, médias cervejarias, a algum outro fator além do hype de fazer cerveja, além do estímulo norte-americano? Enfim, tu enxergaria outras questões? Claro, não. Essa história do que eu trouxe dos Estados Unidos é um pouco para explicar o que motivou, o que foi um start, um empurrão para algumas primeiras movimentos de cervejas artesanais no Brasil, mas já se desvencilhou há muito tempo. Eu acho que hoje a gente tem uma história própria, a gente tem um caminho próprio aqui no Brasil. Não acho que a gente copia, assim, a gente não tem mais... a gente faz estilos históricos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, mas a gente hoje tem uma voz própria, né, no Brasil. Acho. Catarina, qual é o nome do estilo brasileiro? Catarina Sour. Catarina Sour. Ela é uma cerveja que tem como base a Berliner Weiss, que é um estilo alemão, e ela leva lactobacilos, tipo Yakult mesmo, tem gente que faz com Yakult, e ela é uma cerveja mais ácida, e ela tem inserção de frutas brasileiras. Ela foi reconhecida, acho que foi no ano passado, no Guia de Estilos Internacional, mais utilizado no mundo, como um estilo brasileiro, o primeiro estilo brasileiro internacionalmente reconhecido dentro de um guia de estilos. Eu te perguntei isso porque, olhando aqui, né, de quem está trabalhando com alimentação clássica, né? Porque eu estou considerando aqui que bebida é cerveja. Ou que bebida é alimento. É alimento. Cerveja é alimento. Olhando daqui, a gente percebe um aumento da preocupação com a qualidade do que se come, um aumento, uma preocupação maior com o que você está comprando, com o que você está dando para os seus filhos, dando para os seus pais, um aumento da disposição para fazer a sua própria comida. Sim. Eu acho que tem a ver com isso também, a coisa de fazer a sua própria cerveja, de consumir local, porque também tem essa coisa, o movimento de consumir local, né? Procure algo que não precisou percorrer um caminho muito grande para chegar até você. Sim, é aquilo que eu estava falando, dessa busca que a gente hoje vem. Por que a cerveja artesanal está dando tão certo e está crescendo tanto? Porque a gente está mais preocupado com o que a gente consome. E outra, a gente está muito mais exigente, né? A cerveja, ela tem... Por que a gente bebe cerveja? Em primeiro lugar, porque é gostoso, é bom, é agradável, ela alimenta, ela refresca. Ela culturalmente, a maneira como a gente usa a cerveja hoje, ela propicia encontros, muitas histórias acontecem nas mesas de bar, não é? Com uma cerveja na mão. O que a gente está aprendendo com a cerveja artesanal é que não existe só um tipo de cerveja, existem vários tipos de cerveja, vários sabores, várias experiências possíveis com a cerveja artesanal. Eu brinco, eu faço um paralelo que é isso, é como se a gente só comesse miojo a vida inteira e um dia alguém pega e apresenta pra gente uma massa artesanal feita pela nona com molho de tomate colhido da horta e manjericão fresco. E a vida inteira você come o miojo. É uma boa comparação. Sabe? Uau, caramba! E daí, de repente, você descobre um espaguete com frutos do mar, e daqui a pouco você descobre que existe lasanha, e daqui a pouco você tá na berinjela parmegiana, sabe? O mundo vai se abrindo. Então, assim, eu acho que essa busca por essas experiências sensoriais. Por que a gente come, Kerla? Se fosse só para a gente se alimentar, para botar nutriente na gente, a gente poderia tomar pílulas, não poderia? Poderia tomar uma ração, comer ração nutricional. Isso é impensável. Isso é impensável. Quando a gente pensa nisso, que a gente entende, comida é muito mais do que apenas nutrição, apenas função, né? Ser funcional. A comida, além de ser sobrevivência, ela é uma parte intrínseca da nossa identidade. Exato. As escolhas que a gente faz alimentares, o ato de comer, o ritual de plantar, o ritual de cozinhar, o ritual, às vezes, de sair para comer, de escolher os sabores, os aromas, as experiências, as viagens que a gente faz quando a gente está consumindo um alimento. Isso faz da gente ser humano. Isso é humanidade para mim.
E é isso, quando a gente vive num mundo que todas as cervejas do supermercado são a mesma, que massa é igual a miojo, que lasanha é aquela que vem na caixinha congelada, a nossa humanidade está muito restrita, está muito triste, né? E eu acho que a gente está nessa busca agora de compreender que a gente pode ter muito mais prazer e ter uma humanidade muito mais completa por meio do alimento. E a cerveja está totalmente inserida nisso. Quando a gente fala de cerveja artesanal, aquele quem faz, o que faz e para quem faz, as grandes indústrias elas querem ter um mínimo de portfólio, porque é muito mais fácil. Você faz em maior quantidade, poucas coisas e você é bom naquilo. Artesanal, a proposta é completamente outra. É criar, é inventar, é brincar com os insumos possíveis. É brincar com a história, sabe? É brincar com as tradições, é viajar para a Alemanha num copo de cerveja, é viajar para a Bélgica num copo de cerveja, sabe? Eu acho que é isso que a gente busca. Eu acho que quando a gente está falando de cultura alimentar, a gente está buscando isso. E quando a gente fala de cultura alimentar local, ainda tem mais uma camada aí, que é dessa valorização do que é nosso, do que a gente tem aqui perto, né? É entender que é muito mais legal a gente se aproximar das várias possibilidades que a gente tem local do que ficar contando com uma mega indústria que vai ser tudo igual, tudo pasteurizado, tudo em linha de produção. Aquela experiência, ela é restrita, beleza, acabou. O artesanal, o local, ele vai te dar muito mais possibilidades. Mas eu acredito... Você concorda comigo? Totalmente, totalmente. E acredito que a gente pode estar caminhando para começar a desenvolver ainda mais processos aqui no Brasil mesmo, né? Já que tanta coisa relacionada à cerveja ainda é necessariamente. Já está rolando, viu, Kela? Já tem vários experimentos de produção de lúpulo brasileiro. Tá? Esse é a pesquisa do Vicente Monteiro, né? Exato. A gente não falou até agora, mas tem um elemento mais importante da cerveja. Porque, o que é a cerveja? É uma bebida fermentada, cuja fonte de açúcar é a cevada, né? Hoje a gente existe uma levedura, que é um fungo que mora no ar aqui, que é quem faz a fermentação, ou seja, ele come o açúcar do malte. Eu trouxe até aqui um malte de cevada. Dentro desse grão, que parece um grão de trigo, tem açúcar, né, na forma de amido. Esse fungo, ele consome essa sucrinha, e eu vou falar bem tosco, tá? Especialistas, fechem os ouvidos. É como se a levedura, ela come uma sucrinha e ela arrota álcool e peida CO2. Exatamente. Eu também falo assim quando eu estou falando de pão. O álcool na cerveja, ele não é inserido, ele não é um ingrediente, ele é resultado do processo de fermentação. Então, quando a gente está falando em leveduras, existem leveduras selvagens que a gente pode começar. O Vicente pesquisa muito isso também, né? Não só a questão de inserir frutas, fazer inserções de outras coisas na cerveja, mas também começar a desenvolver metodologias próprias, começar a tentar fazer seleção de leveduras que crescem no Brasil. Tem uma série de coisas que são possíveis fazer para a gente cada vez mais incorporar os processos aqui. Estamos vendo uma mudança de mercado, porque como antes a indústria era totalmente dominada pelas grandes cervejarias, e as grandes cervejarias, elas fazem praticamente o mesmo produto, todas, você tinha um mercado viciado nos insumos que existem para aquele produto. Né? Então a gente só tinha malte claro, porque só fazia cerveja clara. Eu não tinha maltes especiais, tipo malte torrado, que vai me permitir fazer uma cerveja com notas de café. Não tinha, a grande indústria não fazia isso, não tinha por que ter alguém que torrasse o malte. Hoje em dia, com a ampliação das cervejas artesanais, a gente começa a ver todo um mercado em volta que está crescendo junto, entendeu? E a cada vez mais a gente está tendo possibilidade de ter as coisas locais, e é um caminho sem volta. Cada vez mais a gente vai conseguir ter produtos aqui, nossos, brasileiros, né? Maravilha. Eu pedi só para a Roberta colocar aqui, já que a gente citou o Vicente,
o perfil dele no Instagram para quem quiser acompanhar as pesquisas que ele faz com leveduras e micro-organismos de um modo geral. O Vicente agora está produzindo a cauína, né? A gente já trouxe. Exato. É uma bebida fermentada de caju maravilhosa. Maravilhosa, assim. Alquimista da Caatinga. Vale a pena conhecerem o trabalho do Vicente. Comprem uma cauína, pelo menos para experimentar. Vale muito a pena, é deliciosa. Eu tenho a minha aqui. E, Carol, voltando a falar acho que de mulher. Travou? Será que eu acabei? Mas vocês estão me ouvindo, pelo menos? Tá, né? A Confradelas, como é que tá a confraria? Tá dando um delay entre... A Confradelas tá bombando, amiga. A gente abriu inscrição agora. Como a gente está meio parado por causa da pandemia, a gente abriu inscrição gratuita. Entraram 70 confreiras, sei lá. A gente está com 140, nem sei. A gente já está com quase 150 mulheres no grupo. É um grupo voltado para cerveja, né? É um grupo de mulheres que têm interesse em cerveja, que gostam de cerveja. Não precisa nada. O único critério é ser mulher e gostar de cerveja. Só isso. E dentro da Confradelas a gente faz ações, muitas ações educacionais mesmo, de estudar sobre cerveja, estudar sobre estilos, estudar sobre história da cerveja. A gente tem workshops, a gente traz pessoas para conversar com a gente, ensinar cada vez mais a gente sobre cerveja. A gente tem um lado também muito forte por sermos mulheres, que, como né, todo mundo sabe, espero, a essa altura do campeonato, pelo menos as pessoas saibam disso, mas que a gente sofre demais no ambiente de bar, em ambiente de cerveja. Então, uma outra coisa que a Confradelas faz muito é ocupar os espaços da cidade, os bares, os restaurantes, mostrar como é que a gente quer ser tratada, né? A gente está cansado do garçom trocar os copos, né? O Fernando, meu marido, adora drink cor-de-rosa. Quanto mais cor-de-rosa for o drink, mais ele gosta. E eu adoro cerveja paulada. E é inevitável, você chega no lugar... O drink vai para você e a cerveja para mim, e a cerveja amarga vai para ele. E aos pouquinhos a gente mostrando que não. Não existe cerveja de mulherzinha, pelo amor de Deus, sabe? E é isso, a Confradelas também tem esse papel de abrir esses espaços e de educar os espaços para o consumo das mulheres. E a gente também tem uma rede, a gente tem uma rede muito bacana de apoio, né? Acabou virando uma baita rede de apoio. E assim, é muito legal. Quando a gente começou a Confradelas, quando eu fundei a Confradelas em 2017, a gente... eu e a Lia sommeliers em São Paulo, aqui em Fortaleza, só tinha eu duas meninas. A Lia também faz parte da Confradelas. E hoje, a Vanessa, que é minha mestre cervejeira, ela é minha mestre cervejeira porque ela entrou na Confradelas, começou a curtir, começou a fazer cerveja em casa, que é uma coisa que a gente estimula também, a gente ensina a fazer cerveja em casa. Ela começou a fazer, começou a gostar, foi fazer curso e hoje ela é minha mestre cervejeira. A Bia, a gente hoje tem mais de 15 sommeliers dentro do grupo, porque naturalmente elas foram criando, gostando, e a gente foi ajudando a mostrar um caminho de profissionalização. Então a Confradelas tem para algumas pessoas esse papel também de profissionalização na área de cervejas, é bem legal. Carol, já que a Confradelas tem essa missão, digamos assim, né, de educar também, o que você pensa a respeito do público em geral que consome cerveja, né? Como a gente já falou aqui, a gente está, tudo bem, dos anos 80 para cá, mas ainda é pouco tempo, né? A gente está aprendendo que existem outros tipos de cervejas, que existem variedades, que o mundo das cervejas é uma variedade enorme. Mas você acha que o grande público, assim, a maior parte dos consumidores consegue já pensar sobre isso, se importa com isso, ou isso também não tem importância? Se tem importância, o que pode ser feito? Tem muita importância. A gente, assim, a maioria, hoje, pra você ter uma ideia, aqui no Nordeste, das pessoas que consomem cerveja, só 0,5% consome artesanal. Então, a gente tem um mercado enorme para explorar. E é isso, eu quero que as pessoas descubram um prazer
que a artesanal proporciona. Porque eu não acho que é escolha. O problema é esse. Se você conhece cervejas artesanais e você escolhe pelas outras que não são, tudo bem, foi uma escolha. Mas quando você não tem conhecimento, isso não é uma escolha para você. Então, eu acho que todos nós temos que ter, todo mundo que está envolvido com cerveja artesanal ou nesse meio, eu acho que cabe a gente mostrar que existem escolhas, que as pessoas podem fazer escolhas e que algumas escolhas são melhores até para a saúde delas. Né? A cerveja artesanal não utiliza aditivos químicos, aceleradores de processo, ela tem esse foco no sabor, ela tem essa coisa de querer te proporcionar uma experiência sensorial. Beleza, se você não quer, tudo bem, mas que seja uma escolha e não uma coisa que é imposta pelo mercado, que te diz que só existe aquilo. Né? Quando a gente fala em cerveja artesanal, tem muita gente que não tem nem ideia do que seja isso. Assim, não, acha que é uma coisa meio de frescura, ou já associa com um produto caro, ou se sente constrangido porque vai naquela prateleira do supermercado, tem um monte de possibilidades, ele não sabe nem como escolher, nem por onde ir, ele fala, não, muito complexo, muito difícil. Então, cabe a gente educar, trazer para junto, acolher, né? A Captosa tem muito isso, acolher, para que as pessoas tenham escolha e que elas tenham consciência de consumo. É isso. Se depois ela não quiser, não tem problema nenhum, mas que ela tenha consciência de consumo, que ela saiba por que é assim, que isso existe. Então, o nosso foco é muito educativo, muito, 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 muito. E a gente aqui em Fortaleza tem um grupo de donos de cervejaria que dá as mãos e acredita muito nisso. A gente não se vê como concorrência, a gente se vê como estamos juntos na missão de pegar esse 0,5 e transformar em mais, e não ficar brigando por esse 0,5. Porque a gente acredita que cerveja vale a pena. Então, a gente quer que as outras pessoas tenham essa experiência também. Tem outras fábricas em Fortaleza, né? Tem. Quais são, Carol? O porte da nossa é a nossa, como fábrica mesmo. Tem a Turati, que tem o porte da nossa, mas eles têm um modelo de negócio um pouco diferente. Eles são mais focados nos bares deles. A gente tem a Brewstone, que eu amo, que é aqui na Edilson Brasil Soares. Ela... Edilson Brasil Soares. É um brew pub, que a gente chama, que é um modelo que tem uma micro cervejaria que produz cerveja para atender ao próprio bar. E também ela é administrada por uma mulher que também chama Carol, que é casada com o Jeremy, que é irlandês, e eles são gastrônomos, a cozinha deles é incrível. Então chama Brewstone. Tem a Dunk Head, que fica na Aldeota, que é muito legal também, mesmo esquema. Eles têm uma micro cervejaria que produz para atender o bar deles. A gente tem a All Grain, que também é bem pequenininha, mas distribui cerveja por aí. A gente tem o Hey Ho, que era um bar, que também tinha a própria cerveja. Hoje é só cervejaria, eles fazem entrega, eles têm uma pegada bem legal. A gente tem... Cara, tem mais de 10. Eu tô esquecendo de alguns aqui, mas a gente tem várias opções. E tem a 5 Elementos, claro, que foi a primeira cervejaria artesanal com foco realmente no produto. Eles têm prêmios na Europa. Eles têm uma vibe mais as cervejas mais conhecidas deles são cervejas mais complexas, mais caras, para realmente quem já aprecia e tudo mais. Mas eles também têm cervejas, eles têm uma outra marca chamada Brá, que tem cervejas mais comuns, assim, mais fáceis de beber no dia a dia e tal. E lá na Captosa, como é que é a experiência Captosa? Passa por essa coisa da educação também? Sim. A gente aqui, a gente tem uma régua de degustação, em que as pessoas, que custa R$19, é quase 1 litro de cerveja, mas para você conseguir provar todas as cervejas que a gente tem na casa, todos os nossos atendentes são treinados e sabem falar sobre cerveja, eles têm bastante conhecimento. Eu faço aqui um tour pela Captosa, dura quase 1 hora, ele é incrível, a galera adora, eu explico tudo. Desde a história da Captosa, como se faz cerveja, eu mostro todos os insumos, digo para que serve cada um, a gente visita a fábrica, a gente fala sobre várias dessas questões que a gente conversou hoje,
é realmente um aulão, uma experiência mesmo. Isso eu tenho feito bastante esse tour. A gente quer, inclusive, fazer mais ele, estruturar melhor ele para as pessoas conhecerem. A gente, os nossos rótulos, eles têm, no nosso cardápio, a gente tem toda a explicação das cervejas. A gente, cara, por todos os meios que a gente pode, a gente está conversando sobre cerveja. Não tem como não sair de lá mais sabido. Então. Não tem. Acho que não, né? Espero como é que eu marco a minha experiência captosa lá? Tem que ser um grupo? Como é que é? Então, o bar está abrindo a gente é um ambiente totalmente aberto, né? Ventilação natural, as mesas afastadas. A gente está abrindo o bar normalmente, abertamente, sextas-feiras, das 5 às 22, das 17 às 22, no sábado, das 11 da manhã às 21 horas, a gente fecha cedo, e no domingo, das 11 da manhã às 18 horas. É uma experiência de dia mesmo, não é balada, é o bar da fábrica, é para vir passar o dia, tomar uma cerveja. A gente tem os petiscos deliciosos, todos feitos com coisas da nossa horta. A gente tem 3 hortas aqui atrás. A gente, tudo artesanal também, não tem nada comprado pronto já, é tudo feito com carinho, artesanalmente. E é isso, você pode vir para o bar. Daí, juntando um grupo de pelo menos 5 pessoas, é só me chamar que eu faço tour. Eu faço vários, se deixar, eu faço vários tours por dia. A gente agora está estruturando, porque está tendo muita procura, a gente está estruturando para ter horário certinho, para ter tudo bonitinho. Mas a gente hoje é meio natural. Como eu tô sempre aqui, é meio natural. Assim, a galera vem, Carol, vai ter tour hoje? Vai, vem, vamos. Junta um grupinho ali, a gente faz. Carol, é muito bonito ouvir você falar de cerveja, da sua experiência e de como é que a gente chegou até aqui, né? Estou encantada de mais uma vez conversar contigo. Estou louca para ir na Captosa, já vou formar esse grupinho aí. Mas é tão bonito o jeito que você fala, é tão contagiante, que eu soube que vocês ganharam uma música, né? A Captosa ganhou uma música do Tarcísio Sardinha, é isso? Você sabe que o Tarcísio Sardinha é meu irmão aqui, ele me chama de bebê. Ele chama todo mundo de bebê, mas eu acho lindo quando ele me chama de bebê, ô bebê. Ele toca todo sábado aqui, o chorinho, ele ajuda a gente tá com o Juru Viara tocando todo domingo com o Matheus Farias, a gente tem sardinha todo sábado, a feijoada com sardinha. A gente serve feijoada e o Sardinha toca aqui com o Matheus e o Rafa um chorinho. A gente tem à noite também nos sábados, a partir das 5h30 da tarde, é uma programação artística sempre com músicos do Ceará, cantores do Ceará, Maquem, o Pedro Falcão, o Marcelo de Holanda, muitas mulheres, Tereza Raquel, a Simone já tocou aqui, enfim, bem legal, vejam lá no Instagram. E eu tenho um grande amigo compositor de São Paulo que veio aqui, ficou encantado com a Captosa, estava super feliz, sentindo muito essa coisa da pandemia. Ele escreveu uma letra de música e ele entregou para o Sardinha e falou: Sardinha, se um dia você quiser, 2 dias depois o Sardinha me liga: bebê, a música tá pronta, bebê, tô indo pro estúdio gravar. Bebê, eu falei: calma, como assim? E daí eu nem ouvi ainda, tipo. E daí a gente, todo sábado eles tocam aqui, ele musicou lindamente, é um samba choro lindo, e eles gravaram no estúdio com a voz do Rafa Melo, que é o pandeirista e cantor maravilhoso. Vou ouvir um trecho. Espera aí. O tempo passa, a gente cansa, o braço curta, o amor amansa, a cada excesso é dor na lombar. A gente ficando velho. Tão maltratada, a esperança é só porrada. É só porrada e o gado avança, né, gente? É familiar. Mas então tudo é osso duro, é tudo mudo, é tudo escuro. Antes de tudo tem que ter um lugar. Antes de tudo, maravilhosa. Essa amizade é fortaleza. E o mundo legal. É isso, a música fala, a gente tá ficando velho,
Tá ficando cansado. Uma cerveja, Tá tudo, né? O mundo tá todo de cabeça para baixo. Mas antes de tudo, tem um bar, tem um lugar, tem um, né, que nos traz esperança, alegria. É cabeçuda, é capitosa, é Carolina. É nessa hora, é nesse copo, é Ceará. Adorei.